Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos hoje falando a respeito da estruturação da sessão de treinamento, correto? E falaremos a respeito do aquecimento. Uma sessão de treinamento, só para ilustrar, tem três partes. O aquecimento, que é o que vamos falar agora, a parte principal e a volta calma, ok? Então, independente da modalidade que você pratique, toda a sessão de treinamento deve iniciar com aquecimento muscular. Infelizmente, o aquecimento ele é muito negligenciado, muita gente não dá valor a ele, porém existem vários benefícios para estar se realizando este aquecimento, tá? O tempo destinado à realização do aquecimento é relativamente pequeno, apenas de 5 a 10 minutos do total, e ele tem por objetivo aumentar gradualmente os recursos metabólicos, ok? Metabólicos. Porque o que acontece quando estamos fazendo, deixa eu fazer um gráfico aqui. Então, frequência cardíaca pelo tempo. Quando a gente está fazendo um exercício intenso, a frequência cardíaca tende a ficar alta. Uma frequência cardíaca alta exige uma demanda do organismo, uma demanda metabólica, ok? Se o exercício ele já sai de uma frequência onde está baixa, pode imaginar a frequência cardíaca como intensidade aqui. Estou com uma frequência cardíaca baixa, de repouso, em torno de 60 batimentos, e do nada, repentinamente, o organismo sofre uma demanda metabólica para um nível muito alto de intensidade. Então, uma frequência cardíaca muito alta, 160 batimentos, por exemplo, chutando valores. Isso aqui acaba por dar um choque na demanda metabólica. Então, o organismo ele não tem tempo para estar desenvolvendo a parte cardiorrespiratória para não ser tão impactante, tá? Quando a gente faz essa elevação da frequência cardíaca mais moderadamente, mais devagar, que é dentro desses 5, 10 minutos, ocorre ajustes finos da parte metabólica. Então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, ela se adapta muito melhor ao aquecimento, ao treino, quando ocorre esse aquecimento, o aquecimento de forma devida, correto? Pressão arterial também seria uma outra coisa importante para estar se ajustando dentro desses 5, 10 minutos. Outro aspecto, outro aspecto é a temperatura do músculo, ok? Então, imagine a seguinte situação: você vai fazer uma corrida sem aquecer, resolve dar um sprint, resolve correr uma intensidade muito alta. E nesse dia está muito frio, então o frio ele acaba por contrair a musculatura, acaba, como na gíria, enrijecendo o músculo. Quando você dá um pique com a musculatura rígida, a musculatura fria, a chance de lesão é bastante grande, correto? Então, o objetivo do aquecimento muscular, dessa parte inicial, é aquecer a musculatura para que ele fique menos suscetíveis à lesão, ok? Um outro aspecto bastante interessante do aquecimento muscular é a parte neural. A parte neural envolve o seguinte: você já deve ter percebido que o jogador de futebol, por exemplo, o goleiro, ele aquece no gol. Imagina que isso aqui é um gol. O goleiro aquece no gol. O atacante chutando a gol, ok? Então, o que é o interessante do aquecimento? O aquecimento, quando ele é específico, ele melhora a performance motora do atleta. Então, o goleiro, quando ele está aquecendo no próprio gesto motor do esporte, aqui pulando para poder pegar a bola, ele acaba ficando com reflexo apurado. O mesmo acontece com um jogador de futebol numa posição de atacante, correto? Então, ao chutar a bola, aquecer chutando a bola a gol, ele vai afinando a parte cerebral e deixa mais agudo, deixa mais de prontidão,
facilitando o gesto motor durante o esporte. O principal da fase de aquecimento é saber que é necessário realizar algo gradual, ok? Não tem muita importância se é de 5 ou 10 minutos, o importante mesmo é que seja gradual, então que ocorra uma forma gradativa do aumento da intensidade. Por último, eu gostaria de falar que o aquecimento ele tem duas formas, o específico e o geral. Então vamos supor que eu estou com esse mesmo atleta aqui de futebol, estou com o mesmo atleta de futebol e ele vai entrar numa partida, ok? Então estou indo jogar. Vamos utilizar os mesmos 5 ou 10 minutos para fazer o aquecimento, porém se o treinador dele manda ele fazer o aquecimento geral, isso aqui pode ser através de uma bike, pode ser através de uma esteira, correto? Pode ser através de exercícios calistênicos, aqueles militares, muito utilizados pelos militares. Entretanto, se o mesmo técnico desse atleta exigir que ele faça um aquecimento, específico, se ele for um atleta de futebol, ele deverá fazer um exercício que seja compatível com a modalidade dele, ok? Então, se ele é atacante, ele vai aquecer a musculatura de chute necessária durante o ato de chutar a bola, principalmente as pernas, correto? Então, o mais indicado para ele, no caso o aquecimento específico, é ele estar aquecendo o corpo chutando com a bola. Se for geral, não tem específico uma modalidade, pode ser qualquer uma, desde que respeite essa graduação da intensidade. Se for específico, tem que ser exatamente aquilo que ele vai desenvolver. Se no caso, por exemplo, for um atleta de musculação, o geral poderia ser uma bicicleta, uma esteira ou um elíptico. E se fosse o aquecimento específico, se esse atleta fosse realizar um treino de peito e costas, o exercício específico poderia ser o próprio gesto motor, o próprio exercício de peito, um supino reto, por exemplo. Então ele vai fazer um aquecimento com uma série, um número de repetições mais elevado, por exemplo 20, com um peso menor, ok? Uma sobrecarga, uma porcentagem de sobrecarga bastante abaixo, por exemplo 40% do que ele está acostumado. Muito obrigado.